Olá a todos, olá pessoal. Então vamos ver aqui uma dica de como iniciar aula sobre os selenterados, né? Vou utilizar aqui o recurso enciclopédia e vamos ver aqui que a sugestão aqui de aula de como você pode iniciar a aula sobre os selenterados, que ele pertence à unidade de zoologia e digamos que para nível universitário, porque numa aula de zoologia, numa faculdade de biologia, quando os estudantes têm aulas na unidade de zoologia, quando vai estudar os selenterados, então o que acontece? Então daqui, ó, aqui é uma boa dica, foi feito aqui a leitura, né, de toda a enciclopédia aqui, e quando a gente fala dos selenterados, né, vamos lembrar que o animal que é mais lembrado, né, os representantes são as medusas, ou então a água-viva, quando o ser vivo, aqui, ó, a água-viva, ó, que você tem aqui a medusa, o que acontece? Aqui, ó, a água-viva, então ele é associado, ele pertence à classe dos selenterados, que são os animais que são lançadores de veneno. Então, quando a pessoa está na praia, está lá caminhando ali na praia, entra ali na parte ali, onde a onda quebra, é onde exatamente acontece o ataque das medusas, né? Eles atacam para se defender. E eles lançam um veneno, um líquido urticante, e pode acontecer de algum veneno, algum líquido queimar. É por isso que muitos banhistas, né, eles saem da praia, vão ser socorridos e a pele fica muito queimada devido o que eles lançam, a medusa, a água-viva, né, lançam, né, substância urticante. Então é por isso que eles são conhecidos como sendo selenterados e também são conhecidos como quinidários, né? Quinidários justamente tem a ver com eles serem o lançador de veneno, né? Então é por isso que fala que a maioria dos... Aqui está dizendo aqui na enciclopédia que ele fala, a maioria dos selenterados, né, tem células chamadas quinidoblastos, principalmente nos tentáculos e ao redor da boca, né? Então, o que acontece? Então, esses quinidoblastos aqui, que estão presentes nos tentáculos, por exemplo, quando a gente vê aqui uma medusa, tá aqui, ó, a gente olha aqui, ó, por exemplo, aqui você tem aqui, ó, a medusa, aqui você tem, ó, aqui, ó, outra medusa, tá aqui, ó, você olha aqui, ó, tem outra medusa, outra espécie aqui, e aqui, ó, outra aqui, né? Então, o que acontece? Não só os selenterados não são só representados pelas medusas, né? Nós temos também os corais, tá aqui, ó. Você encontra aqui, ó, corais, aqui, ó, aqui são os corais, tá? Então, mas quando você vai iniciar uma aula sobre os selenterados, né? Muitos perguntam assim, mas por que a medusa é considerada água-viva, né? Tem aqueles tipos de medusas que são bem transparentes, né? Então, o que acontece? Então, por que são chamadas de água-viva? Então, tem muitos não sabem por que ela tem um apelido de água-viva. Então, tá aqui, porque a medusa é apelidada de água-viva, novamente, aquela medusa, o animal, né, que provoca aquela queimadura na pele, né, principalmente o pessoal que frequenta a praia. Então, por que é chamada de água-viva? Porque ela constitui, no corpo dela, ela tem aqui, ó, 99% de água, né? Por isso que faz aqui a pergunta: como explicar esse achado se a medusa é constituída de 99% de água, né? Então, o que acontece? Justamente, por isso que é água-viva, porque constitui 99% de água. Se você for comparar o corpo de uma água-viva, né, da medusa com o ser humano, a composição de água no ser humano adulto é de 70% de água, né? Então, o que acontece? Quanto mais ocorre o processo de envelhecimento, quanto mais a idade passa num corpo de um ser humano, a tendência dessa porcentagem de água é diminuir, né? Um corpo adulto, né, que tem, assim, de um jovem adulto tem 70% de água,
conforme a idade vai passando, vai havendo perda de água. E você vê, comparando com a medusa, e ela tem 99% de água a vida inteira, né? Durante toda a vida dela. Então essa que fala que da parte interessante, que quando pergunta, quando você vai iniciar uma aula sobre os selenterados, né? Então fica aqui a dica não só para o nível universitário, mas também para o ensino médio, quando existem, né, em algumas escolas em que é dada aula sobre classe dos selenterados, né, na parte de zoologia, tá? E o que é interessante também é quando fala aqui sobre o mais antigo entre os antigos, né? O que quer dizer? Que os animais aqui, representados pelos corais, né, que tem a medusa, né, o água-viva, tem a actínia também, ó, tá aqui, ó. Tá? E aqui você encontra também uma também bem conhecida por alguns, que é a anêmona do mar. Tá aqui, ó, a anêmona do mar, que ela tem, né? Ela também é um selenterado, porque nos tentáculos dela, da anêmona do mar, também eles têm uma substância urticante para poder paralisar a vítima. No caso aqui está mostrando uma ilustração que mostra que uma anêmona do mar, ao capturar um peixe com os tentáculos, né, captura o peixe com os tentáculos e lança também o veneno. Então tá aí, né? Então tá aqui, tá tudo aqui falando aqui a respeito, ó, daqui tem a introdução, tem a parte histórica que é falada aqui, né? Mas o que é muito interessante é quando você quer iniciar uma aula sobre os selenterados, é falar, introduzir em relação a nível paleontológico, que fala da parte pré-histórica, né, que conta a história, né, que os selenterados são uma das classes, né, mais antigas lá na era pré-histórica. Então tá aqui falando, né, ele fala uma coisa interessante sobre a medusa, que diz assim: a medusa, ele é um animal que ninguém esperaria encontrar fossilizado, pois ao contrário do coral, ela não tem esqueleto calcário. Porque isso é ver. Aqui quando você pega aqui um coral, você vê que ele tem um esqueleto calcário aqui, né? Repleto de sais de cálcio, né? E de outros tipos de sais, predominantemente de sais de cálcio, que é o carbonato de cálcio, né? E aí ele fala que a medusa, né, ninguém esperaria que fosse encontrar fósseis de medusa, fósseis daquela época pré-histórica, foram encontrados fósseis de medusa, né? Então, porque o coral, não resta dúvida nenhuma que é encontrado fósseis, né, de corais, né? Mas da medusa ninguém esperava. E ele fala que a explicação que fala que a medusa é formada de uma geleia, tá aqui, ó, é formada de uma geleia que se dissolve poucas horas depois da morte, né? Então, o que acontece? Aí ele fala assim: encontrando-se no local onde a água do mar era muito fria e sem oxigênio, então o que acontece? Foi fácil encontrar fósseis de medusa, né? Achados pré-históricos da medusa, assim, porque o que acontece? Porque muitas espécies de medusa, né, foram encontradas em local onde a água do mar era muito fria e sem oxigênio, né? Então, as medusas se depositaram sobre o fundo e se encheram de um lodo fino que também as recobriu. Então, a geleia se decompôs, né? Mas o lodo solidificou-se, formando o molde interno, que é o fóssil. Então, aconteceu isso. Aconteceu, qual é a condição para que um fóssil ele seja preservado, que acontece a fossilização? Tem que ser, isso eu estou me referindo a um animal marinho, né? No caso desses representantes aqui, os animais marinhos. E desde que a água do mar seja muito fria e sem oxigênio, porque sem oxigênio não acontece, vamos dizer assim, vamos dizer que consegue não haver uma decomposição total, tá? Então tá aí, né? Então essa aí é só a que fala aqui das condições e fala que os selenterários são assim animais antiquíssimos, muito antigos, talvez até anteriores ao Cambriano, né? Pois deste período datam espécies mais evoluídas, tá? Tá ali. Então tá aqui, gente, tá falando aqui, então aqui é mais uma dica que é dado de como pode iniciar a aula sobre os selenterados, tá bom? Então, tá aí. Foi dada aqui a sugestão, né, de como você pode iniciar a aula sobre esses animais
tão fantásticos, né, na natureza, porque não resta dúvida nenhuma que a medusa, né, o representante que é mais conhecido, né, é um animal fantástico mesmo, né? Então já fica já mais aí aumentando aqui o nível de conhecimento que o professor ele pode chegar na sala de aula e fazer essa pergunta motivacional, perguntando por que a medusa tem o apelido de água viva, tá? Então tá aí. Então tá lá, isso aí foi dada a sugestão, mais uma sugestão aqui pelo Espaço Docente Aprendiz, né? Tá aqui, ó, Espaço Docente Aprendiz em parceria com Aula 100, tá aqui, ó. Tá? Então pode encontrar aqui nas redes sociais, tá bom? Tá aqui, ó, né? Fala aqui direitinho a respeito, ó, tá? Tá aí, ó, pronto, certinho aqui, né? Então tá bom. Aí, tá aqui, ó, pronto. Então tá aqui, né? Espaço Docente Aprendiz, aula 100, e aqui o assunto foi sobre os selenterados, né? Então tá aí, pessoal. Então, mais uma dica aí, né, para servir aí de utilidade para que a aula seja de qualidade e que vai servir, como eu havia falado, né? Torna a repetir, né? Vai servir para sugestões para nível universitário, é mais para nível universitário do que para nível de ensino médio, né? Porque no ensino médio o conteúdo, né, de zoologia não está tão abrangente como era antes, não está tão amplo como era antes, né? Então tá aí, mas de qualquer forma, né, ele serve mais para a aula de ciências no ensino fundamental, tá? Então, valeu, gente. Tá aí a dica, aí espero que seja bem proveitosa e quem quiser seguir a dica aqui, dada, de como você pode iniciar a aula sobre os selenterários ou quinidários, valeu? Então, um abraço e até lá.